ZYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 8h03 desta terça-feira, dia 22 de março de 2016. Um bom dia para você. Você está na Santos FM, o canal da cidade 92.5 e também santosfm.com.br. A partir de agora, ouvindo o Entre Linhas, comigo, Rafael Mota, e com o convidado desta edição, que é o vereador de Santos, Braz Antunes Matos Neto, do PSD. Vereador, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Rafael Mota, bom dia aos seus ouvintes, bom dia a toda a Baixada Santista. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar no Entre Linhas pela primeira vez na Santos FM, é uma honra estar aqui com você. Obrigado, vereador. Assuntos políticos de sobra por hoje aqui na Baixada Santista. Vamos falar deles daqui a pouco. Você, ouvinte, pode participar do programa. Mande sua mensagem, seu comentário, sua pergunta em um destes 3 canais de comunicação. Anote: entrelinhas no rádio @gmail.com. Este é o e-mail, entrelinhas no rádio @gmail.com. Também o facebook.com/entrelinhas no rádio. Repito, facebook.com/entrelinhas no rádio. E mande mensagem pelo WhatsApp também, 997-996-487474. Tem dias em que a gente se confunde. 996-487474. Não confunda o horário. Se você tem compromisso, atenção. 8h04. Muitos têm compromissos com a tentativa de conseguir emprego no serviço público e para esses está disponível hoje no Diário Oficial de Santos o gabarito das provas que foram realizadas no último dia 20, domingo agora que se passou. Aqueles que prestaram concurso para funções como agente de portaria, auxiliar de saúde bucal, carpinteiro, eletricista, estofador, iluminador, marceneiro e várias outras funções podem conferir os gabaritos destas provas no Diário Oficial de hoje. Para ficar mais fácil, páginas B3 e B4. Quem tiver algum tipo de contestação a fazer a esses gabaritos pode interpor recurso conforme o edital de participação nos próximos dias 23, amanhã, ou na próxima semana, dias 28 e 29, segunda e terça-feiras. Caso alguém discorde, pode interpor recurso e, por enquanto, estão os gabaritos oficiais destas provas que foram feitas no último final de semana. 8h05. O vereador Braz ontem participou de sua última sessão em caráter interino. Oficialmente é vereador até o próximo final de semana, mas na segunda-feira próxima, quando ocorre a sessão seguinte, pois quinta-feira, ponto facultativo, não vai ter reunião dos vereadores, o vereador Braz cumpriu este período no lugar de Marcelo Del Bosco, do PPS. O vereador Braz, inclusive, era do PPS até há um tempo e se transferiu para o PSD. Essa sua mudança de partido, vereador, que estratégia que ela visa para as eleições deste ano? E houve algum tipo de trauma para sair do partido onde o senhor militou, me parece que por mais de 10 anos? Rafael, eu na realidade sou suplente, né, de vereador, assumi agora, como você bem disse, no lugar do vereador Marcelo Del Bosco, que licenciou por motivo de viagem, e eu pude apenas participar de 3 sessões na Câmara, então isso muito pouco dá para a gente fazer, né? Até engrenar as peças e tudo mais, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eu atendi, Rafael, a um dever cívico, né? Que foi um chamamento da Câmara Municipal para que eu assumisse, mesmo que por 16 dias, na realidade, um dever cívico e um respeito aos meus eleitores e também um respeito aos munícipes aqui da nossa cidade, né? Então, eu atendi com muita honra, com muita presteza e a gente está fazendo o que pode. Na realidade, Rafael, eu tive um único partido na vida, que foi o Partido Popular Socialista, o PPS. Jamais eu havia me filiado a um partido. Nas eleições de 2004, então, portanto, um ano antes, em 2003, nós éramos precisos estar filiado a algum partido. E eu havia sido convidado por 5 deles, né? E optei pelo PPS, eu escolhi o PPS. Aliás, um partido com muitas qualidades, com muita gente de ponta, enfim, não tenho arrependimento nenhum
tenho amigos lá até hoje, eu acho que é uma filosofia boa de trabalho. O que ocorreu, eu fiz 2 mandatos na Câmara Municipal. Na última eleição, eu tive 2.875 votos, quer dizer, eu julgo uma votação expressiva, quase 3.000 votos, mas pelo coeficiente eleitoral nós elegemos um só vereador e eu fiquei na 2ª suplência, né? E mesmo assim eu continuei no partido, né? Continuei até porque me dou muito com as lideranças locais e as lideranças estaduais e federais, como é o caso do deputado Davi Zaia, meu amigo pessoal, deputado Arnaldo Jardim, e o Roberto Freire, deputado federal também e presidente nacional da Legenda, assim como o Davi Zaia é o presidente estadual da Legenda. Ocorre que eu acho que na política, como em tudo na vida, é importante você reciclar suas ideias, você respirar novos ares, conviver com novas pessoas, novos compromissos, novas alianças. Eu acho isso tudo muito importante. E num período, Rafael, que eu não deixaria o partido assim surpreendido com a minha saída, eu já saí do PPS em julho de 2015, quer dizer, estamos aí há perto de quase um ano, né? E nessa oportunidade, após a minha saída, ou mesmo antes da saída, isso é uma coisa meio que comum na política, eu contabilizei aí 14 convites para partidos diferentes. Mas eu esperei o momento certo e eu escolhi o PSD por achar que tinha lá pessoas de um nível bom, né, politicamente falando, né, claro, e que pudesse fazer jus aí a um trabalho num novo partido, que é o que eu escolhi, o Partido Social Democrata. Este foi um período muito agitado na política brasileira porque se abriu aquela janela partidária de 30 dias para que políticos com mandato trocassem de sigla. Na Câmara de Santos, dos 21 vereadores, 10 mudaram de partido. Não dá para ter metade de 21, mas são praticamente 50%. E somente na sessão de ontem, 3 vereadores anunciaram mudança de sigla, que acabou ocorrendo na prática na última sexta-feira, no último dia de prazo da filiação partidária a uma nova legenda. E os 3 vereadores que fizeram esse anúncio foram para o PSDB. O presidente da Câmara, Manuel Constantino, o vereador Kenny Pires Mendes, mais conhecido como professor Kenny, e Roberto de Jesus, que é Roberto Oliveira Teixeira, pastor Roberto de Jesus. Os 3 se mudaram para o PSDB, que acaba tendo algo recorde nos tempos democráticos mais recentes. 10 vereadores do mesmo partido estão compondo bancada na Câmara de Santos. E deve haver uma aliança com o PMDB, no qual só restou Antônio Carlos Banha Joaquim para estas eleições para vereador. Como em particular, independentemente de quem mudou ou não mudou de partido, vereador Braz, como é que o senhor vê essa possibilidade que surgiu até meio que de repente, de que há 6 meses das eleições fosse possível trocar de partidos, inclusive sem possibilidade de punição solicitada pelo partido anterior, porque nesses 30 dias não se aplicaria a regra da fidelidade partidária? É o que toda a população está falando. Em primeiro lugar, assim, quanto aos 3 vereadores ou aos 10 que você falou que mudaram de legenda, eles estavam dentro da lei, né, sem nenhum problema, não tenho crítica nenhuma a fazer pessoal a nenhum deles, né? E a opção deles também, acho que eles pensaram muito para fazer isso. Agora, em relação à lei, essa brecha na lei, essa flexibilização, eu acho que isso, nós já passamos do tempo do Brasil flexibilizar em tudo, né? Eu acho que foi feita uma lei lá atrás, anteriormente, onde parlamentares que detinham mandato não poderiam migrar de partido no seu exercício, né? A não ser os cargos de executivo, né? Como governador, prefeito e presidente da República. Quer dizer, isso já havia feito. Mas isso era tão desacreditado na política, eu ainda era vereador nessa época, que todo mundo chutava, né? Até porque o vereador não tem a possibilidade de interferir nisso que foi feito, mas chutava que alguma hora ia acontecer uma brecha. E aconteceu, né? Conforme nós estamos vendo aí, a dança das cadeiras. Eu acho isso que não é uma coisa interessante. Por isso que os discursos são totalmente controversos, né? Quando você fala em partidos fortes, em democracia forte, em legendas fortes, você não pode pensar numa dança das cadeiras, porque com 35 partidos no Congresso Nacional, não no Congresso Nacional, mas 35 partidos estabelecidos no Brasil,
essa janela para uma possibilidade de um troca-troca partidário gera uma instabilidade nos próprios partidos políticos, né, que são a base de sustentação da democracia representativa, e isso eu acho que ninguém fica contente, né, creio eu, né, pelo menos. Agora, é natural que se o parlamentar que está num partido esteja sendo perseguido, esteja sendo, enfim, deixado de lado das suas ações. Eu acho que tudo isso tem uma história, né? Aí sim, eu acho que se teria essa possibilidade, mas com muito, muito, muito critério, né? Até com penalização para o próprio partido, para que essa perseguição não acontecesse, né? Agora, do jeito que está, do jeito que se abriu essa flexibilização na lei, eu acho que quem fez isso está dentro da lei, não está errado. Só que não é o que talvez a população quisesse. De fato, o que ocorreu recentemente nessa janela partidária foi um outro tipo de perseguição. A perseguição por parte de quem tem mandato de conseguir condições mais fáceis para se reeleger. Ontem o vereador Roberto de Jesus disse em plenário, eu acompanhei a sessão da Câmara aqui de Santos, que há uma questão importante, segundo ele, na política, que é a matemática. E ele dizia que é necessário conseguir melhores condições para a tentativa de reeleição. E é claro que todos aqueles que mudaram de partido, pode ter havido uma exceção ou outra. Eu não tive conhecimento, não sei se o senhor teve, mas sem exceções praticamente, quem mudou de partido visava mesmo essa questão matemática. Ideologia mesmo, o que pensa o partido para o qual vai o vereador, parece que isso não é tão levado em consideração. Eu acho que isso não é local, né, Rafael? Isso é Brasil, não, né? É nacional, realmente no né? País todo tem. Nós temos aí 35 partidos. Como é que nós temos 35 filosofias diferentes, né? A gente assiste aí a um embate nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, quer dizer, vão ficando claras com o decorrer da campanha a filosofia de cada um, o que cada um acredita, não os candidatos, mas os próprios partidos, né? Então fica solidificado o pensamento dos republicanos e dos democratas, por exemplo, né, na maior democracia do mundo, que seria nos Estados Unidos. Agora, no nosso país, nós estamos engatinhando, acho que na democracia, aí, com 20 e poucos anos, né, pós a abertura política, e acho que nós não tivemos ainda a capacidade, os políticos não tiveram ainda a capacidade de absorver o clamor das pessoas, das ruas, né? Então, quer dizer, eu acho que fica essa discrepância para ser conseguida. Então, 35 partidos, seriam 35 filosofias, que na realidade não é. Eu acho que é o que você falou, a matemática impera bastante nesse momento. Eu não estou aqui para dar uma de santo nem nada, né? Mas eu, quando participei do PPS, né? Quando estive no PPS, eu sentia o declínio que estava havendo no partido, né, por brigas internas, por uma série de situações que nesse momento agora não vem ao caso, até porque não faço mais parte desse honroso partido que é o PPS, mas eu senti isso. Mesmo assim eu tentei e quis disputar a eleição pelo partido que eu sempre acreditei, que eu gostava, que eu me sentia bem, né? E isso, naturalmente, eu perdi as eleições e não tem problema nenhum, é uma disputa eleitoral, né? Não é uma guerra, né? Vamos assim dizer, e eu acho que eu permaneci até o último momento que eu achei que deveria ficar. E no momento muito antes da eleição, eu saí do partido porque eu achei que tinha que reciclar essas ideias. Agora, eu acho que a população não quer isso mesmo que está acontecendo, né? 8h16. Ainda falando em política, sai hoje no Diário Oficial de Santos o resultado de uma iniciativa que visa até a conscientização de jovens estudantes para que participem da vida política. É o resultado da eleição para a Câmara Jovem de Santos. Uma iniciativa que foi criada por ideia do vereador Sandoval Soares, do PSDB, e que tem iniciativa conjunta de várias instituições, a Câmara Municipal, a Secretaria de Educação de Santos, Conselho Municipal da Juventude, a Diretoria Regional de Ensino de Santos, a Justiça Eleitoral da cidade, a Ordem dos Advogados do Brasil no município, o Movimento Voto Consciente, o SESC e o Fórum da Cidadania. É o resultado que o cidadão pode conferir na página B10 do Diário Oficial, B de bola 10, contendo os 21 vereadores
mirins e os seus suplentes, eleitos de colégios municipais, estaduais e particulares da cidade de Santos. É uma iniciativa interessante no sentido de que esses 42 cidadãos adolescentes, 21 titulares e 21 suplentes, podem participar mensalmente de sessões específicas, apresentando e votando projetos no exercício de consolidação da atividade democrática. A posse será numa sessão solene, marcada para o dia 6 de abril agora, às 2:30 da tarde, no plenário da Câmara Municipal. Quem quiser acompanhar pode participar. É muito importante a renovação de quadros partidários, vereador Braz, porque se percebe muitas vezes que há siglas que permanecem eternamente sob comando de determinados políticos, o que atrapalha até a renovação de quem, no ditado popular, não quer largar o osso. O vereador Sandoval está de parabéns aí com essa iniciativa, a Câmara Municipal também, porque, como você falou, além das lideranças jovens que irão surgir, eu acho que mais ainda, Rafael, o gosto pela política, né, poderá despertar em muito desses jovens, né, que estarão lá participando, 21 vereadores jovens com 21 suplentes, o gosto pela política e muitas vezes não o gosto pelo mandato, por ser um ator, mas o gosto pelo próprio dia a dia da política, ajudando de alguma maneira. E mais ainda, né, que a gente consiga com isso, é uma gota num oceano, né, mas que a gente consiga formar uma nova geração de políticos com uma nova mentalidade, porque o mundo, ele se recicla, ele se modifica, e as pessoas dessa maneira, da mesma forma. E os jovens, nós temos que formar uma nova mentalidade para um Brasil melhor, né? Isso todo mundo fala isso, a esperança está nos jovens, e é verdade, porque eles é que vêm com uma nova cabeça, com sangue novo, com uma nova vontade, sobretudo com uma nova filosofia. Então, por isso tudo que está acontecendo no Brasil, esse momento político atual, de muita turbulência, acredito que esses jovens vão aprender muito, vivendo esse momento, mesmo que à distância do trabalho partidário, do trabalho político, mas vão observar tudo isso que está acontecendo no Brasil e também, como a gente estava falando, por exemplo, aqui a questão das trocas de partido, das janelas, enfim, todos esses detalhes, e vão formar uma nova opinião e, quiçá, né, que dê bons frutos aí para a nossa realidade, né? É curioso, agora são 8h20. Este é o Entre Linhas aqui na Santos FM, com a participação do vereador Braz Antunes Matos Neto, do PSD, primeiro suplente no exercício do mandato até este final de semana. É curioso, vereador, o seguinte, que hoje era para estar marcado mesmo algum representante da Câmara de Santos, porque as leis e os comunicados que estão no Diário Oficial acabam tendo muito a ver com a atividade legislativa. E uma delas é uma emenda à lei orgânica que foi aprovada pela Câmara, claro, e foi promulgada hoje, acrescentando um parágrafo à lei orgânica do município, dizendo que todas as leis municipais, quando forem publicadas no Diário Oficial, devem conter o nome do autor do projeto, seja o prefeito, a mesa diretora, a iniciativa de população, projeto de iniciativa popular, ou até do vereador especificamente que apresentou. Sejam todos esses nomes, devem estar indicados na proposição quando ela se tornar lei. De um lado, se faz justiça a quem apresenta o projeto até como indicativo de atividade parlamentar, não apenas em requerimentos e indicações, mas na propositura de leis que podem vir a surgir para beneficiar a comunidade de alguma forma. De outro lado, acaba, me parece, se tornando até um instrumento a mais de divulgação do mandato na imprensa oficial e que pode levar vantagem para aqueles que já exercem a vereança, quando se compara com quem está tentando entrar na vida pública. Por que eu digo isso? A partir deste ano, por uma questão alegada de economia, as campanhas eleitorais serão bem mais curtas. Elas vão durar apenas 45 dias. E representantes políticos de partidos que já vieram aqui por Entre Linhas chegaram a comentar que com essa diminuição de prazo da campanha fica mais difícil para aqueles novos ou que já exerceram mandato, mas querem voltar, mostrar aquilo que tem para oferecer, e com vários instrumentos. Quem já exerce mandato, e agora mais este, com a divulgação do seu nome no Diário Oficial, junto com a lei que foi aprovada, me parece que talvez aumente o abismo entre quem já tem a vantagem, entre aspas, do mandato, e aquele que quer se tornar vereador, mas não tem tantos meios de divulgação quanto quem já exerce mandato. Rafael, eu concordo com ambas as colocações suas, mas eu fico eu sou favorável
a emenda à lei orgânica, e eu vou te dizer por quê. No Brasil não temos para o legislativo número de eleições, limites de eleições, né? Então, se o vereador, eu acho que ele tem muita pouca proximidade do legislativo, não só o municipal, como a Assembleia Legislativa e como a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem mais visibilidade. Mas numa cidade, todo ato ele é sancionado e promulgado pelo prefeito municipal. Mesmo aquelas leis e projetos, enfim, projetos que vêm da Câmara Municipal. E isso é a ordem jurídica aqui no nosso país, né? Entretanto, Rafael, eu me sinto na segunda condição que você falou, que eu sou eu estou exercendo o mandato por 15 dias apenas, então sou um ex-vereador, não tenho cargo público, não tenho nenhuma posição no governo municipal, não estou exercendo nenhuma atividade. Eu sei que se for candidato esse ano, é uma caminhada mais difícil do que quem já tem mandato, sei de tudo isso, mas acredito que você comece a conhecer melhor o vereador que você votou, ou mesmo outro que você não votou, mas quer saber o trabalho dele, às vezes por esse enunciado da lei de origem de quem veio, né? E coincidentemente, Rafael, você está falando com um ex-vereador que propôs isso há talvez uns 6 anos atrás, aproximadamente, não, mais, não sei se no meu primeiro mandato ou segundo mandato, porque o vereador, embora seja um colegiado, nós éramos em 17, hoje são 21 vereadores, mas alguns sentiam a falta de uma maior... enfim, você quer mostrar o teu trabalho, né? E tudo isso sai no nome do prefeito, né? Então, é claro, pode se tornar isso que você falou, mas também, se o vereador faz bons projetos, consegue convencer os colegas de plenário a aprovar aquele projeto e o prefeito sanciona e, consequentemente, promulga a lei, eu acredito que ele vai mostrar que é uma pessoa qualificada, ao contrário daquele que fizer maus projetos, mas que o coletivo da Câmara, o colegiado da Câmara aprovar, né? E o prefeito, pior ainda, sancionar e promulgar. Então, acho que fica mais às claras as coisas, né? Embora eu reconheça que para uma disputa eleitoral que nós viveremos esse ano, né? Eu acho que fica com um instrumento a mais, é isso que você falou e você não deixa de ter razão. Mas eu acho que a guisa da qualidade seria importante, até porque quem fizer maus projetos e for aprovado e aparecer, vai ser muito ruim para essa pessoa e até para o próprio colegiado, né? Por falar em projetos, o senhor deixou um deles na sessão de ontem na Câmara, como despedida pela participação na sua atividade legislativa. E muito por alto eu vi que o senhor propõe, por exemplo, a retirada de postes de fiação na cidade, dentro do possível, e que essa fiação seja subterrânea e no lugar desses postes haja árvores. Em resumo, o que o senhor pretende com esse projeto? É dessa forma mais ou menos que eu disse, ou tem algo a mais que deva ser explicado e me ficou faltando neste momento? Eu acho que para que o seu ouvinte entenda, eu acho que você foi bem claro. Na realidade, é um projeto que deveria partir, né, do prefeito municipal de qualquer cidade, ou seja, o vereador, a gente sabe, da inconstitucionalidade em apresentá-lo. Entretanto, no momento que o prefeito, e eu vou tentar convencer o nosso prefeito, nosso querido prefeito Paulo Alexandre Barbosa, para que essa lei, entrando em votação na Câmara, passando pelas comissões e sendo aprovada, que ele sancione, promulgue, porque eu tentei um projeto similar, Rafael, alguns anos atrás, quando ainda era vereador, por algumas situações. Todos nós reclamamos da poluição visual que a nossa cidade, eu estou dizendo de Santos, mas isso acontece em outras cidades também, por toda aquela fiação. Hoje é fio elétrico, é TV a cabo, é uma série de fios que saem do prédio para a rua, de poste para poste, o aumento do número de postes, o aumento de construção civil de prédios aqui na nossa cidade, modificou o cenário em relação à arborização, né? Então, eu tenho certeza que todo santista ama a sua cidade, todo morador de Santos ama e gostaria de ver uma cidade mais clean, mais limpa, né? E esse projeto, Rafael, à época não passou, né? Não consegui emplacar,
era um projeto para 12 anos, quer dizer, não é um ônus para nenhum prefeito. Fala, não, eu vou ter que resolver esse problema, esse projeto do Braz. Não. Eu agora aumentei, para ficar bem característico, para 16 anos, que um projeto de média duração, de média para longa, né, fosse feito pelos prefeitos sucessivos, para que fosse enterrado ao cabeamento aéreo que nós temos na nossa cidade e que, claro que na medida do possível, todo local onde tivesse um poste fosse trocado por árvore, porque a nossa cidade hoje carece de uma arborização melhor, né? É uma cidade quente, é uma cidade que não tem uma ventilação como uma cidade, por exemplo, do Nordeste. Nós temos a questão da acessibilidade, você tirando os postes e com fiação, você pode, com árvores que não aquelas antigas que foram plantadas, que estourava a calçada, mas com árvores de menor calibre, você pode aumentar a sensibilidade, aumentar a arborização, aumentar a segurança, enfim. Eu acredito que seja um projeto que o prefeito, se a Câmara, naturalmente, o primeiro patamar é a Câmara Municipal. Se aprovar, o prefeito poderia sancionar, porque não é uma coisa que cai no colo dele somente para ele resolver. Uma coisa que são 16 anos de duração, né? E eu acho que Santos merece ter uma cidade mais limpa. A gente escuta isso nas ruas, as pessoas reclamando. Já tivemos caso até, Rafael, radicalizando, né? Claro que isso não acontece, graças a Deus, todos os dias. Nós já tivemos casos até de descarga elétrica em postes na nossa cidade e na nossa região, né? E digo mais, nós temos isso em São Paulo, nós temos isso em Porto Alegre, quer dizer, quando eu falo nós temos, está em andamento esse projeto, essa situação de nós colocarmos o cabeamento aéreo, os fios de telefone, fios de eletricidade no chão, quer dizer, ou seja, subterrâneo, né? Então, outras cidades do Brasil, como em Goiás, que agora não me recordo, mas acho que no projeto eu cito isso, que são em Goiás mesmo, em Goiânia, Morrete, Antonina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás. Claro que são cidades com de menor dimensão, mas também de menor apelo turístico, né? De menor densidade. Então o Santos merece isso e acho que o santista ficaria muito lisonjeado. Seria uma coisa a longo prazo, Rafael. 8h30. Para encerrar o Entre Linhas, duas informações relevantes. Uma delas é de que daqui a pouco, a partir das 10 horas, reunião mensal ordinária do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, hoje com eleição de novos presidente e vice. Há a possibilidade de que se eleja o prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, do DEM, para a função que será ocupada até o final deste ano, caso seja ele, porque é um prefeito que não pode tentar se reeleger, está no segundo mandato. Portanto, o vice-presidente eleito, que será um representante do governo do estado, completará o mandato até fevereiro ou março do ano que vem. Às 10 horas, portanto, na sede da AGEM, a Agência Metropolitana, que fica na Vila Matias, há a reunião para definir quem preside o CONDESB no próximo ano, com problemas de caixa. Nem todas as prefeituras estão pagando as suas contribuições e só no ano passado o Fundo Metropolitano, que é o banco que financia obras aprovadas pelo CONDESB, recebeu quase 3,5 milhões de reais a menos do que deveria. É praticamente 1/3 daquilo que estava previsto se o governo do estado e algumas prefeituras pagassem todas as suas contribuições em dia. A segunda informação, já citada para quem ouviu o programa Café da Manhã com Flávio Santana, mas que reiteramos aqui, é a decisão anunciada ontem pelo governo do estado de suspender as obras de concessão à iniciativa privada de um trecho da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Na prática, significa que, ao menos por tempo indeterminado, não se sabe quanto, não haverá praça de pedágio na altura do quilômetro 294 dessa rodovia. Era algo contra o qual vinham protestando políticos locais, com destaque inclusive para o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que esteve aqui no Entre Linhas e que considerava que esse pedágio, se instalado na cidade, provocaria aumento do trânsito na parte urbana da cidade, com danos para o volume de tráfego e também para a conservação
viária, pela qual, apesar da cobrança de pedágio, o município não receberia nada em troca. Portanto, está suspensa por tempo indeterminado a cobrança de pedágio nessa nova praça que estava prevista na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura de Praia Grande, como também estão suspensas as obras decorrentes de uma concessão desse trecho rodoviário para iniciativa privada. Vereador Braz Antunes Matos Neto, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Linhas e até uma próxima oportunidade. Rafael, eu que agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a todos os meus eleitores, a todos os munícipes da cidade que me deram a condição de poder, pelo menos por 16 dias, exercer novamente o mandato de vereador. Agradeço do fundo do coração, é a eles que devo todo o meu respeito, né? E gostaria também de agradecer o PPS, partido do qual eu fiz parte, na pessoa do Davi Zaia, do Marcelo Del Bosco Amaral, né, que eu pude fazer esse pequeno mandato, mas, sobretudo, agradeço nesse momento ao partido que eu estou filiado, ao PSD, cujo o presidente de honra é o Marcelo Teixeira e o presidente da Executiva Municipal é o Marco Aurélio Adegas, que fazem um trabalho brilhante aqui, não só em Santos, como na região, através do Paulo Viazowski, que é o coordenador regional. Então, a eles que deixam o partido numa harmonia muito grande, com um ambiente muito favorável, eu também agradeço essa oportunidade. Rafael, muito obrigado pelo convite, quero voltar mais vezes, e parabéns para Entre Linhas, você que é um brilhante jornalista e um brilhante escritor, que eu tenho a honra de ter um livro do nosso ex-prefeito Esmeraldo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, vereador, e a você, ouvinte do Entre Linhas. Um abraço, eu, Rafael Mota, volto amanhã a partir das 8, logo depois do Café da Manhã com Flávio Santana, se Deus quiser. Santos FM. FM. FM.